Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui mais uma vez para poder ler a palavra de Deus, ler a mensagem, aquilo que ele deixou para nós. E hoje nós vamos continuar no livro de Jó, beleza? Nós vamos ler hoje do capítulo 21 até o capítulo 28, tranquilo? Então já vamos dar início aqui em Jó, capítulo 21. Então Jó respondeu: Escutem com atenção as minhas palavras. Deem, pelo menos, esse conforto para mim. Tenham paciência enquanto falo, e quando eu terminar, vocês poderão zombar de mim. Estou por acaso me queixando de algum homem? Estou perdendo a paciência sem motivo? Estejam atentos, e vocês ficarão espantados, e colocarão a mão na boca. Só de pensar nisso, fico perturbado, e o meu corpo fica cheio de arrepios. Então, só trazendo aqui à tona um pouco do contexto do que nós estamos lendo aqui, Jó, depois de perder ali tudo aquilo que ele tinha, ele diz aqui pra gente, aqui no início do capítulo 21, basicamente que ele quer falar e quer ser ouvido pelos seus amigos. Porque os injustos continuam vivos e envelhecem cada vez mais ricos? Sua descendência está segura na companhia deles, e eles não veem os seus filhos crescer. Suas casas são tranquilas e sem temor. O bastão de Deus não os atinge. Seus touros reproduzem sem falhar, e suas vacas dão cria sem abortar. Eles deixam suas crianças correr como cabritos, e seus pequenos saltam alegremente. Cantam ao som de cítaras e pandeiros, e se divertem ao som da flauta. Suas vidas transcorrem docemente, e eles descem tranquilos à sepultura. Eles diziam a Deus: Passa longe de nós, pois não nos interessa conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? O que é que ganhamos rezando a ele? Pois bem, eles têm na mão a felicidade, e os projetos do injusto estão longe de Deus. Quantas vezes a lâmpada dos injustos se apaga, ou a desgraça cai sobre eles, ou a ira de Deus os castiga com sofrimentos? Por acaso eles se tornam como folha seca ao vento, ou como palha levada pelo furacão? Dizem que Deus castiga os filhos do injusto. Ora, faça que o injusto mesmo pague e aprenda. Que veja com seus próprios olhos a desgraça e beba a ira do Todo-Poderoso. Pois o que lhe importa a sua família depois de morto, quando o tempo de sua vida tiver chegado ao fim? Pode-se por acaso ensinar a ciência a Deus? Deus governa no céu. Uma pessoa chega à morte em pleno vigor, sempre tranquila e próspera, com as ancas cobertas de gordura e com a medula dos ossos cheio de energia. Outra pessoa morre cheia de amargura, sem nunca ter provado a felicidade. Ambas se deitam juntas no pó, cobertas de vermes. Eu sei muito bem o que vocês estão pensando, e conheço os maus pensamentos que vocês remoem contra mim. Eu sei que vocês dizem: onde está a casa do poderoso? Onde está a moradia dos injustos? Por que vocês não fazem perguntas aos viajantes e não acreditam no que eles dizem? O perverso é poupado no dia da catástrofe, e no dia da ira consegue escapar. Quem vai reprovar a conduta dele? Quem vai pedir contas do que ele fez? Ele será solenemente acompanhado à sepultura. Montarão guarda no seu túmulo, e a terra será leve para ele. Todos os homens o acompanham, e uma incontável multidão vai à frente dele. E vocês me querem consolar com banalidades? As respostas de vocês são pura tapeação. Então a gente está vendo aqui um debate, como a gente já tem visto, né, nos capítulos anteriores, um debate entre Jó e os seus amigos. E aqui ele está tentando mostrar para os seus amigos que ele é um homem justo, que ele não tinha ali nada por que ele estava passando por aquela situação. Então a gente vê um debate aqui entre Jó e os seus amigos. Vamos aqui agora para o capítulo 22.
Elifaz de Temã tomou a palavra e disse: Por acaso pode o homem ser útil a Deus, uma vez que o sábio só pode, no máximo, ajudar a si próprio? O que importa ao Todo-Poderoso se você é justo? O que ele ganha se você é íntegro? Será que é por causa da fidelidade de você que ele o reprova ou convoca você para o julgamento? Não será antes pela sua grande maldade e pelas suas incontáveis culpas? De fato, você penhorava os bens de seus irmãos e despojava os outros até deixá-los nus. Você não oferecia água ao sedento e negava pão ao faminto. Você entregava a terra aos poderosos, e aí se instalavam os privilegiados. Você despedia as viúvas de mãos vazias e violava o direito dos órfãos. É por isso que você está preso nos laços e perturbado por terrores fulminantes. A escuridão não deixa você enxergar e você está coberto pela enchente das algas. Será que Jó está sendo ali punido, está sendo castigado por Deus? Será que Deus não está no mais alto do céu? Veja bem como é alto o arco do céu estrelado. E você ainda diz: o que sabe Deus? Será que ele é capaz de distinguir através das nuvens escuras? As nuvens são como véu e o impedem de ver, enquanto ele passeia pelo firmamento do céu. Por acaso, você quer seguir o antigo caminho batido por homens perversos, arrastado antes do tempo, quando a enchente de um rio desmoronou seus alicerces? Eles diziam a Deus, afasta-te de nós o que pode o Todo-Poderoso fazer contra nós. Deus tinha enchido de bens a casa deles, e eles o excluíam de seus projetos perversos. Os justos agora veem e se alegram, e os inocentes zombam deles. Acabaram a riqueza deles. O fogo devorou o que haviam ganhado. Até destaquei aqui para a gente a explicação aqui que nós acabamos de ler, que a Bíblia traz, que diz o seguinte. Ele insiste, Jó está na desgraça, porque acha que Deus não vê nem julga os homens. Assim pensam os injustos, e por isso são castigados. Versículo 21. Vamos, reconcilie-se e faça as pazes com Deus, e você vai ser novamente feliz. Aceite a instrução da boca de Deus e guarde no coração as palavras dele. Então, Elifaz aqui aconselha a Jó a se reconciliar com Deus, para que ele de fato possa ter a vida verdadeira. Se você voltar para o Todo-Poderoso, ele o restabelecerá. Afaste a injustiça de sua tenda, jogue seu ouro ao pó e o ouro de Ofir entre as pedras do rio. Então o Todo-Poderoso será o seu ouro, e também prata aos montes. Então você se alegrará com o Todo-Poderoso e erguerá o rosto para Deus. Ele ouvirá suas súplicas e você cumprirá o que havia prometido. Você fará um projeto que se realizará e a luz brilhará em seu caminho, porque ele humilha os arrogantes e salva os que se humilham. Olha para você ver. Deus, ele busca, cara, que você seja uma pessoa não orgulhosa, porque a gente sabe que o orgulho aqui nos leva para o pecado. O homem, por querer ser mais do que Deus, ter mais sabedoria, mais entendimento do que Deus, desde os nossos primórdios, pegando de exemplo Adão e Eva, cara, eles estavam com orgulho, com um ego tão grande, que eles, por quererem ter ali um conhecimento maior do que aquilo que Deus já havia dado para eles, talvez querer ter um conhecimento maior do que Deus, eles acabam caindo ali na tentação por puro orgulho de querer ser donos de si mesmo e ali acabam caindo no pecado. Então aqui a palavra nos diz, porque ele humilha os arrogantes, ou seja, aqueles que querem ser aí os donos de tudo, os sabichões, né? Aqueles que sabem de todas as coisas, cara, serão humilhados. Porém, aqueles que se humilham diante do pés de Jesus, diante da cruz do nosso Senhor, cara, esses serão salvos. Então não se sinta aqui um egocêntrico.
onde as coisas giram ao seu redor, onde o mundo gira ao seu redor. Mas, cara, se humilhe diante de Deus. Pode ter certeza, cara, que você se humilhando ali diante dos pés do Senhor, você vai ser salvo. Ele liberta o homem inocente e você será salvo pela pureza de suas próprias mãos. Capítulo 23. Então Jó respondeu: Ainda hoje me queixo e me revolto, porque a mão de Deus agrava os meus gemidos. Oxalá eu soubesse como encontrá-lo, como chegar até o seu tribunal. Diante dele, eu apresentarei a minha causa, com a boca cheia de argumentos. Eu saberia finalmente com que palavras ele me replica e compreenderia o que ele me diz. Será que ele usaria de violência comigo? Não importa, ele ao menos teria que me escutar. Então eu discutiria lealmente com ele e definitivamente ganharia a minha causa. Mas, se vou para o Oriente, ele aí não está. Se vou para o Ocidente, não o distingo. Eu o procuro ao norte e não o descubro. Eu me volto para o sul e não o vejo. Então aqui Jó se pergunta como encontrar a Deus. Ele, porém, conhece o meu comportamento. Pode colocar-me à prova e eu sairei puro como ouro. Meus pés seguiram suas pegadas, andei por seu caminho e não me desviei. Não me afastei de seus mandamentos e guardei suas palavras no meu peito. Ele toma uma decisão e ninguém pode fazê-lo mudar. Ele faz tudo o que quer. Então, as palavras de Deus, aquilo que Deus proclama em nossa vida, cara, nada pode mudar os planos do Senhor. Deus faz tudo aquilo que Ele quer. Deus toma uma decisão e Ele realiza. Por isso a importância de confiar em Deus, confiar verdadeiramente em Deus, pois Deus não é homem para mentir, Deus não é homem para falhar. Ele executará a minha sentença e outras coisas que tem na mente. Por isso fico perturbado em sua presença e sinto medo só de pensar, porque Deus me intimidou e o Todo-Poderoso me aterrorizou. Oxalá eu desaparecesse nas trevas e a escuridão cobrisse o meu rosto. Capítulo 24. Porque o Todo-Poderoso não marca tempos de julgamento para que os seus fiéis possam presenciar as suas intervenções. Os injustos mudam as fronteiras, roubam rebanhos e os levam a pastar. Apoderam-se do jumento que pertence ao órfão e penhoram o boi que é da viúva. Empurram os indigentes para fora do caminho e os pobres da terra têm que se esconder. Como asnos do deserto, saem para trabalhar. Desde a madrugada, vão em busca de alimentos e até à tarde procuram um pão para os seus filhos. Fazem colheita em campo alheio e catam os restos na vinha do injusto. Passam a noite nus, sem roupa para se protegerem do frio. Ensopados com as chuvas das montanhas, sem abrigo, eles se apertam entre as rochas. Os injustos arrancam o órfão do peito materno e penhoram a roupa do pobre. Estes andam nus por falta de roupa e famintos carregam feixes. Espremem o azeite no moinho e sedentos pisam a uva nos tanques. Na cidade, os moribundos gemem e os feridos pedem socorro, e Deus não faz caso da súplica deles. Outros são rebeldes à luz, não conhecem os caminhos de Deus, nem frequentam suas estradas. De madrugada, o assassino se levanta para matar o pobre e o indigente. Durante a noite, o ladrão ronda cobrindo o rosto com uma máscara. O olho do adúltero aguarda o anoitecer pensando, ninguém me verá. Na escuridão, eles arrombam as casas, enquanto de dia se escondem aqueles que não querem nada com a luz. O amanhecer é escuro para eles, pois estão acostumados com medo das trevas. Os injustos fogem correndo da luz do dia. Sua propriedade na terra é amaldiçoada, e ninguém mais passa por sua vinha. Como o calor do verão suga a água da neve, também a morada dos mortos suga o pecador. Olha para você ver. Como o calor do verão suga a água da neve, também a morada dos mortos suga o pecador.
Então, como o calor ali, cara, quando vamos aqui por partes, né? Quando neva numa cidade e começa ficar aquela crosta ali de gelo, para poder aquela crosta de gelo sair ali da superfície da Terra, o que precisa, cara? Precisa que o calor, precisa que os raios solares ali batam naquela crosta de gelo para que ela se derreta, para que a água ali, que o gelo vire água e que a Terra possa, né, sugar o calor do verão, possa sugar a água da neve. Fazendo esse comparativo, a Bíblia nos mostra aqui que também a morada dos mortos suga o pecador, ou seja, o pecado, aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que nós cometemos, que sabemos que são coisas desagradáveis para Deus, cara. A morada dos mortos suga o pecado, suga o pecador. Então, quando a gente fala, quando nós falamos aqui aquilo que está na Bíblia, cara, que o salário do pecado é a morte, ou seja, todas as vezes que você está pecando, você está indo, cara, contra as vontades de Deus, você está indo para a morte. Pois, para pensar, se nós temos um Deus, Criador, que criou a vida de todas as coisas que existem, criou as aves, criou as feras da terra, criou os peixes do mar, criou as montanhas, criou a terra, criou a chuva, e ele criou também os homens com vida, os homens para poderem trabalhar, poderem se multiplicar. Se Deus deu a vida, logo Deus é a vida. Então nós temos que entender, cara, que Deus ele tem o dom da vida. Deus é quem nos dá a vida. Então, cara, a gente encontra a vida com Deus. E se nós vivemos sem o principal, que é Deus, que é a vida, qual que é o outro lado que nós vamos viver? É a morte. Então, sem Deus, cara, não há vida. Se você seguir os caminhos injustos, os caminhos do pecado, os caminhos ruins que o mundo vai nos oferecer, infelizmente você vai viver nos caminhos da morte. Você vai estar levando aí a sua alma para a morte. Pois é importante a gente salientar que todos nós vamos morrer. A nossa carne, ela vai morrer. Porém, o nosso espírito, ele tem a oportunidade de viver. E a vida verdadeira a gente só encontra em Deus. A nossa alma anseia pelo Senhor. A nossa alma quer viver para Cristo. Então, entregue o seu espírito, aquilo que tem de mais precioso que você pode dar para Deus, que é o seu espírito, que é o seu amor. Entregue o seu espírito para a vida verdadeira. E não deixe o seu espírito caminhar para a morte, caminhar para o pecado. Pois sem Deus, cara, nós vamos caminhar para a morada dos mortos. Então, converta-se, siga ao Senhor, ame a Ele sobre todas as coisas, se arrependa dos seus pecados e, cara, viva para Cristo, porque a vida está em Deus. O ventre materno se esquece dele e os vermes o adoram. Sua memória se acaba e a injustiça é cortada como se corta uma árvore. Isso porque ele maltratou a estéril, sem filhos, e não socorreu a viúva. Mas aquele que prende com força os tiranos aparece e lhe tira a certeza da vida. Deus o deixava apoiar-se numa segurança falsa, porém os olhos de Deus observavam os caminhos dele. Exaltado por breve tempo, ele deixa de existir. Cai como a erva que se colhe e murcha como as espigas. As coisas não são assim? Quem me poderá desmentir ou reduzir a nada os meus argumentos? Capítulo 25. Baldade de Suaz tomou a palavra e disse: Deus tem poder terrível e mantém a paz no alto do céu. Pode-se, por acaso, contar o número de suas tropas? Sobre quem não se levanta a sua luz? Pode o homem ter razão diante de Deus? Como pode ser puro quem nasceu de mulher? Se nem mesmo a lua é brilhante, nem as estrelas são puras aos olhos dele, quanto menos o homem, esse verme, o ser humano, essa larva. Capítulo 26. Então Jó respondeu: Como você sabe sustentar o fraco e socorrer um braço sem força? Como você sabe aconselhar o ignorante e dar mostras de profundo conhecimento? A quem você dirigiu a palavra?
De onde vem a inspiração que sai de você? Os mortos estremecem debaixo do mar e os seus habitantes. A morada dos mortos está nua aos olhos dele, e o reino da morte está sem véu. Deus estendeu o céu sobre o vazio e suspendeu a terra sobre o nada. Ele prende as águas nas nuvens sem que estas se rasguem com o peso. Ele encobre a face da terra, ele encobre a face da lua cheia, estendendo sua nuvem sobre ela. Traçou um círculo sobre a superfície do mar, onde a luz faz fronteira com as trevas. As colunas do céu se abalam, assustadas com a ameaça dele. Com o seu poder, ele acalmou o mar e com a sua destreza domou Raabe. O seu sopro clareou os céus e a sua mão transpassou a serpente fugitiva. Tudo isso não é mais do que a margem de suas obras. Delas, nós só percebemos um eco frágil. Quem poderia compreender o estrondo do seu poder? Então aqui a gente vê, cara, a grandeza de Deus e a pequenez do homem. Nós temos um ser, olha para você ver como que fala. Deus estendeu o céu sobre o vazio e suspendeu a terra sobre o nada. Ele prendeu as águas nas nuvens sem que estas se rasguem com o peso. Quem mais poderia fazer isso? Quem seria capaz de construir essas coisas, cara? Somente Deus, o nosso Criador. Então perceba a grandeza de Deus e a pequenez do homem. Sem Deus, cara, nós não somos nada. Então a importância, repito mais uma vez, de confiar em Deus. Olha para você ver, a gente não tem a dimensão, cara, nós não temos a noção da grandeza de Deus. Então confie nesse Deus maravilhoso que fez todas essas coisas, cara, e coloque a sua vida nas mãos dele. Pode ter certeza que ele vai cuidar de você. Não é à toa que ele prendeu as águas nas nuvens sem que estas se rasguem com peso. Olha para as nuvens aí para você ver. Olhe para o céu. A gente, não sei se você já teve a oportunidade de voar de avião. Cara, quando você passa pelas nuvens, não tem, assim, basicamente nada. É como se fosse ali uma... Nem sou especialista nisso, tá? Então, só falando assim, de forma bem... Como é que eu posso dizer? Bem ignorante. Não sou nenhum especialista em temperatura, em tempo, em nada. Mas imagina, cara, você passando ali no avião, você passa ali, cara, não tem nenhuma estrutura assim, tipo assim, é como se fosse uma fumaça, como se fosse ali um espaço ali, não sei nem como é que eu posso dizer, cara, um pedaço de fumaça, e ali você passa e não tem nenhuma parede, não tem nenhuma estrutura, não tem nenhuma base, e aquilo, cara, é capaz de segurar as águas, de segurar as gotículas, as gotas de água, cara, sem se rasgar. Ou seja, como, cara, como isso é possível? É só pela grandeza de Deus pra gente ter certeza, cara, de que Ele fez tudo maravilhoso. Então, por que não confiar na grandeza do nosso Criador, cara? Deus, ele é simplesmente perfeito, cara. Vamos aqui agora para o capítulo 27. Jó continuou a dizer: pelo Deus vivo que me nega justiça, pelo Todo-Poderoso que me enche de amargura, enquanto eu puder respirar e o sopro de Deus estiver nas minhas narinas, os meus lábios não dirão falsidades e minha língua não pronunciará mentiras. Longe de mim dar razões a vocês. Vou me declarar inocente até o meu último suspiro. Vou me agarrar à minha justiça e não vou me ceder. E não vou ceder. Minha consciência não reprova nenhum dos meus dias. Que meu inimigo seja tratado como justo e o meu adversário como malfeitor. Vocês dizem que esperança pode ter o injusto se Deus vai lhe tirar a vida? Será que Deus vai ouvir o grito dele quando sobre ele cair a desgraça? Se ele se tivesse alegrado contra o Todo-Poderoso, será que poderia invocar a Deus qualquer momento? Vou explicar para vocês o poder de Deus, e não lhes esconderei os projetos do Todo-Poderoso. Se todos vocês já observaram, por que ainda não se perdem em banalidades? Esta é a sorte que Deus reserva ao injusto. A herança que os opressores recebem do Todo-Poderoso. Se tiverem muitos filhos, todos morrerão pela espada e os seus descendentes não terão o que comer. Os sobreviventes serão sepultados pela peste
e suas viúvas não chorarão por eles. O injusto acumula prata como terra e amontoa roupas como barro. Pode amontoar, é o justo quem as vestirá. E a prata é o inocente, quem a herdará. A casa por ele construída será como teia de aranha, como a choupana de um guarda. Ele se deita rico, mas é pela última vez, pois ao abrir os olhos não terá mais nada. De dia, os terrores o assaltam e de noite o furacão o arrebata. O vento leste o arrasta para longe, arrancando-o de sua residência. O vento o arrasta sem piedade e ele tenta fugir do seu poder. Todos aplaudem sua ruína, e por onde ele vai, todos assobiam. Então esse aqui é o destino do injusto. Capítulo 28. A prata tem suas minas, e o ouro tem o lugar onde é refinado. O ferro é extraído da terra, e ao fundir-se a pedra, dela sai o bronze. O homem põe limite às trevas e explora até o extremo limite as grutas mais sombrias. Perfura poços em lugares inacessíveis, sem apoio para os pés, balançando suspenso longe dos homens. A terra que dá o pão por baixo é devorada pelo fogo. Suas pedras são jazidas de safiras e seus torrões contêm pepitas de ouro. O abutre não conhece esse caminho, e o olho do falcão não consegue enxergá-lo. As feras não o trilham, nem o leão o atravessa. O homem estende a mão contra a rocha e revira as montanhas pela raiz. Abre geleiras na pedra, atento a tudo que é precioso, explora as nascentes do rio e traz à luz o que está escondido. A sabedoria, porém, de onde é tirada? Onde está a jazida da inteligência? O homem não conhece o caminho para ela, pois ela não se encontra na terra dos vivos. Olha para você ver, o homem aqui, cara, é capaz de fazer muitas coisas, né? Até achei interessante aqui que fala o seguinte: o homem põe limite às trevas e explora até o limite as grutas mais sombrias. Perfura os poços em lugares inacessíveis, sem apoio para os pés, balançando suspenso longe dos homens. Ou seja, até ali cavar os buracos mais fundos, os poços mais fundos, que nem dá para encostar os pés, o homem é capaz. Porém, a sabedoria, de onde ela é tirada? Eu até trouxe aqui a explicação que fala o seguinte para a gente. O homem é qualitativamente superior aos animais e, com sua tecnologia, sabe buscar e extrair elementos preciosos. Através do refinamento, consegue os metais e, através do burilamento, as pedras preciosas. Contudo, a tecnologia humana é falha na busca da sabedoria e da inteligência. Só estas são capazes de detectar o segredo da ação de Deus na vida e na história. Como chegar até esse segredo? Ou seja, do que adianta buscar todas essas riquezas se a sabedoria em Deus o homem não está buscando? Onde encontrar a sabedoria em Deus? Vamos continuar aqui. O abismo diz: ela não está em mim. E o mar responde: ela não está comigo. Ela não pode ser comprada com ouro mais fino, nem adquirido a peso de prata. Não pode ser paga com ouro de Ofir, nem com ônix precioso ou safira. O ouro e o cristal não se igualam a ela, que não pode ser paga com vasos de ouro fino. Os corais e as pérolas, então, nem se fala. É melhor pescar a sabedoria do que as pérolas. O topázio de Cush não se iguala a ela, nem pode ser comprada com o ouro mais puro. De onde vem a sabedoria? Onde está a jazida da inteligência? Ela está oculta aos olhos dos seres vivos e escondidas para as aves do céu. O abismo e a morte confessam. Sua fama chegou aos nossos ouvidos. Ou seja, como comprar a sabedoria, hein? Só Deus conhece o caminho para a sabedoria. Somente Ele sabe onde ela se encontra, pois Ele contempla os confins do universo e vê tudo o que existe debaixo do céu. Quando fixou um peso para o vento e definiu a medida das águas, quando deu uma lei para a chuva e uma rota para o relâmpago e o trovão, então Ele a observou e avaliou, e sondou e estabeleceu, e disse ao homem: a sabedoria consiste em temer ao Senhor, e a inteligência está em afastar-se do mal. Cara, esse versículo aqui
ele é simplesmente apaixonante, cara. A Bíblia já é apaixonante, né? Mas esse versículo aqui, cara, quando eu li ele, eu falei assim, caraca, bicho, o que é a sabedoria que a gente tanto busca, né? Hoje em dia, com tanta informação, a gente entra na rede social, vê tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Abre o Google para pesquisar alguma coisa, vê tantas matérias. Abre o YouTube para pesquisar um tutorial e vê tantos vídeos. Liga a televisão e vê tantas notícias, ou seja, tanta informação, cara. Será que tudo isso é a sabedoria? E o que a Bíblia nos ensina é que não, cara. A sabedoria consiste em temer ao Senhor. Ou seja, amar a Deus, cara, respeitá-lo, honrar os seus mandamentos. Essa sim é a verdadeira sabedoria. E mais, a inteligência está em afastar-se do mal. Então, o homem inteligente é aquele que busca se afastar-se do mal, se afastar do pecado e sempre, cara, sempre, sempre olhar para Deus. Esse é um homem sábio, esse é um homem inteligente. E só para a gente poder finalizar aqui, eu até trouxe a explicação aqui, cara, que tá sensacional a explicação que a Bíblia traz sobre essa parte que diz o seguinte pra gente. Somente Deus tem acesso à sabedoria, que, no fundo, é o seu próprio projeto. Ou seja, a sabedoria é o próprio projeto de Deus, é viver a vida em Deus. O que resta ao homem fazer? Primeiro, afastar-se do mal, isto é, não Primeiro, afastar-se do mal, isto é, não absolutizar projetos humanos, ou seja, não colocar aí os projetos humanos acima dos propósitos de Deus. Depois, reconhecer que Deus é o único absoluto. Temer ao Senhor e abrir-se, esperando que Ele revele pouco a pouco o seu projeto sobre a vida e a história. Então, cara, a importância de sempre temer a Deus. Cara, temer a Deus é simplesmente maravilhoso. Que nós possamos aqui aprender com a passagem de hoje e possamos colocar em prática. Que você possa temer a Deus, amar Ele sobre todas as coisas. E pode ter certeza, cara, que você vai ser um homem ou uma mulher verdadeiramente feliz, pois com Deus, cara, não há tristeza, tá bom? Um beijo e um abraço para sua família. Tema a Deus, tá bom? Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.